E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal, e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. Vinícius, o cartão Mercado Pago vale a pena ou não? Pois é, gurizada, eu vou te dizer o meu ponto de vista em cima das minhas usabilidades com o cartão, tá bom? Eu tenho um pensamento, eu vou te explicar aqui, através da tela do meu celular, sobre tudo que eu considero esse cartão de crédito do Mercado Pago, que eu acho que é bem relevante. Então, se tu já gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e vamos começar aos jogos. Cartão de crédito do Mercado Pago, vai valer a pena ou não? Eu vou te resumir com algumas vantagens que eu considero bem legais, tá? Primeiro, vou começar com as desvantagens. Não é fácil de conseguir o limite do cartão de crédito para quem é negativado. Por que tu sempre começa com negativado, Vinícius? Porque o meu público é negativado. E também, se eu falo com o negativado, para quem não tem problema de restrição, é mais fácil de conseguir crédito, não é? Beleza, então, vamos lá. Se tu tens um nome limpo, é muito fácil de conseguir o cartão de crédito do Mercado Pago. É fácil, não tem o que fazer. Como é que eu faço, Vinícius? Eu já fiz uma infinidade de vídeo aqui dentro do canal mostrando passo a passo de como conseguir crédito. Inclusive, eu fiz um vídeo começando, olha, pessoal, estou começando com essa estratégia. O segundo vídeo também adicionei essa estratégia. E o terceiro vídeo foi depois de um tempo, eu com limite no cartão de crédito, sem nada. Então, realmente, o posicionamento que eu tive em cima desse cartão de crédito funcionou. Então, já me deixa aí nos comentários, antes de eu prosseguir o assunto, se tu gosta do cartão Mercado Pago ou não. Me deixa nos comentários que eu quero saber. Mas vamos lá. Primeiro, é difícil de conseguir ter limite de crédito e ele estaciona na concessão do crédito. Como assim? Ele deixa a gente estacionado. Ele aumenta o limite, fica naquele limitezinho ali e tu não consegue progressão com ele. Porque se tu olhar no meu score ali através do Mercado Pago, ele fica sempre te empurrando com aquele negócio pra te poder fazer. Mas peraí, deixa eu colocar a tela do meu celular, porque eu acho que fica mais fácil eu poder te mostrar e falar sobre. É uma pressão. Como assim pressão, Vinícius? Eu considero uma pressão esse Mercado Pago, porque eu quero aumentar meu limite, mas ele tá sempre me forçando. Telinha aí. No quê? Quando a gente clica no seu score de crédito, que eu acho isso aqui um ponto bem interessante para quem quer ter cartão de crédito, eu tô sempre com o meu score médio, porque ele tá sempre mandando eu comprar um cartão de crédito e também sempre usando a linha de crédito em abril. Então, ele manda eu fazer essas duas coisas. Compra e faz isso. E eu acho, tá, beleza, porque eu quero o empréstimo pessoal. E também, para quem deseja, ele dá 3 dicas importantes que eu já digo, que é sempre depositar dinheiro na conta, tá? Para turbinar a conta, cadastrar a chave Pix celular, número de telefone celular, CPF, número de telefone celular e fazer investimentos são funções boas para ter limite no cartão de crédito. Mas vamos voltar para o cartão de crédito em específico. Por que eu acho ele bem relevante? Primeiro, entra o caso de, para mim, é uma coisa que agrega. Se tu é cliente Meli+, escuta, se tu és cliente Meli+, tu vai ganhar alguns cashbacks bons, principalmente em dólar, como eu tenho aqui. Como assim dólar? MUSD. É uma stablecoin que ela vale o dólar, só que ela é uma moeda digital. Então, eu já recebi, continue comprando e receba até 5% de cashback no Mercado Livre. Então, olha só, para pensar comigo, cara, recebi até 5% de cashback no Mercado Livre. Se tu é um cara que compra constantemente no Mercado Livre, e assim, na boa, eu sou, tá? Eu ganho uma baita vantagem. Cara, 5% de dólar. Então, eu consigo acumular dólar. Isso para mim é relevante. E 0,6 em outras lojas ou sites. Então, o cashback é 0,6. Só que eu tenho que pagar o meu bonitinho Meli+. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse aplicativo, você é Meli+, pagando isso, eu tenho o benefício do 0,6. Qual é o valor do plano? Cadê o valor do plano? Eu nunca lembro qual é o gerenciar. R$24,90. Só que, o que ele me dá com esses R$24,90? Eu tenho Disney Plus e os melhores filmes. Então, assim, pra mim, como eu tenho criança e eu gosto de ver os jogos da Sul-Americana e também tem jogo em inglês, o Disney Plus me acrescenta, pra mim é super vantajoso. Então, eu tenho um produto que me agrega, porque eu pago 24 pila por mês, eu tenho um Meli+, e tenho esse benefício do cashback. Pra mim, é interessante. Pra mim. Então, torna-se o cartão de crédito atrativo. Pra quem não gosta disso, de repente não vale a pena, que R$24,90 é uma tarifa bem alta.
Se tu converter 0,5 de uma fatura do cartão, tu vai ter que gastar quase R$ 5.000 para conseguir suprir os R$24,90. Então não vai valer muito a pena. Mas se tu gosta isso para entretenimento, que é o meu caso, para mim vale a pena, tá? E olha só que interessante na questão que eu digo do Meli mais dólar. Eu já tenho no total, ó, R$100, ou equivalente a $17,93. Como é que eu fiz isso? Apenas comprando, utilizando o cartãozinho, fazendo nada de relevante, ó. Ele vai me entregando toda a movimentação, ó, tudo em Meli dólar, ó, cashback, cashback, cashback. Então eu vou acrescentando, olha aqui, ó, eu sei que eu ganhei $1 de cashback nessa compra que eu fiz aqui, ó, no valor equivalente em reais, R$8, ó, dólar foi 18, eu nem vi aonde é que foi essa operação, mas eu ganhei R$8 de cashback e eu vou acumulando. Desse jeito eu acumulo sem esforço, sem fazer nada. Cara, olha que interessante. Por exemplo, se eu vou para o Mercado Livre, deixa eu colocar aqui e ir para o Mercado Livre aqui. Vou para o Mercado Livre e vou fazer uma compra. Vamos botar aqui que eu vou fazer uma compra. Aqui, cara, vou comprar, eu compro chuteirinha do meu filho aqui, já comprei 2 chuteiras, ó, e eu ganho sempre cashback. Então, deixa eu ver aqui alguma coisa. Vou comprar uma cadeira pro meu filho, maior, aqui ó, R$376. Mais vendido, uma cadeira boa. Ó, o que ele me mostra? Eu vou receber até R$8 de cashback. Então, só para me comprar com o meu cartão Mercado Pago, eu vou ganhar R$8. E o que eu vou ganhar além desses R$8? Que, não significa muita coisa? Não, não significa grande valor. Mas se tu fosse comprar aqui, tu ganharia alguma coisa, a não ser o desconto que já tem na própria loja? Provavelmente não. Então, eu consegui esse desconto. Eu consigo fazer em 11 vezes sem juros com o meu cartão de crédito do Mercado Pago. Consigo comprar sem juros. É como eu tô falando. Para mim, Vinícius, esse cartão é muito bom porque tem um Meli+. Se não tiver Meli+, para mim vai se tornar uma desvantagem para ti. Mas para mim é bom. Eu ganho cashback, tá, Vinícius? E se eu não assinar o Meli+? Eu vou ter direito a cashbacks, essa informação? Cara, assim, ó, eu acho que não assinante não tem direito a cashback, tá? Eu tava tentando ler as entrelinhas do Mercado Pago. Ó, 0,5 em outras lojas. Ele tá dizendo que sim, acho que tu vai ter cashback em outras lojas, sim. Só que eu tenho 0,6 em M dólar, mas tu vai ter em cashback 0,6. Pelo que tá mostrando no site aqui, ele tá dizendo que sim, eu vou ter. Aqui, como eu sou, ó, peça agora o seu cartão, pague até 5% 0,6 em outros exclusivos. Não, ó, não, ele tá dizendo que é exclusivo para assinantes Meli+. Então ele vai se tornar atrativo se tu for cliente Meli+. Se caso contrário, eu não sei se ele vai ser atrativo questão do cashback. Mas aí vai ser um cartão sem anuidade, vai valer a pena. Cartão com limite que vai valer a pena. E aí vai ser um cartão simples sem nada, só que vai ter limite. Se tu acha que isso é interessante pra ti, vale a pena. Eu considero esse cartão muito bom, tá? R$24,90, eu já tenho R$100 guardado em cashback. Pago R$24,90 porque meu filho olha todos os filmes da Disney, eu olho futebol, então pra isso agrega. Eu também tenho frete grátis no Mercado Livre, pra isso me agrega esses R$24,90. De repente pra ti não vai ser tão benéfico assim. Então, a balança quem tem que fazer é vocês aí na sua casa, tá bom? Mas o meu ponto de vista é esse, mas eu quero saber o teu. Deixa aqui nos comentários. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo, gurizada. Valeu!